Olá, tudo bem? Olha, a gente segue a sequência falando sobre as mulheres da Bíblia, colocando para os dias de hoje, né? Como elas podem nos ajudar, cooperar conosco, mulheres que vivemos grandes desafios, para podermos sermos mulheres virtuosas segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Ana, isso mesmo. Ana é muito conhecida, mãe de Samuel, um grande profeta, uma bênção na história, né, da igreja, na história da palavra de Deus, na nossa vida, aquilo que nos traz meditação para termos decisões pautadas em Cristo, né? A gente vê Samuel ali que levantou reis, deu conselhos, foi homem segundo o coração de Deus, que ouvia a palavra de Deus. E quem foi a mãe desse grande homem? Ana. E vamos falar sobre Ana? Olha, antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não curtiu o vídeo, curta e compartilhe com alguém, com uma mulher, porque ela certamente será muito abençoada. Nosso bate-papo não é sobre o profeta Samuel, nem Esaú, nem Davi. Nosso bate-papo é sobre Ana. Então vamos falar sobre Ana. Ana era casada com Eucana e Eucana era casado com Ana e Penina. Só que Ana, diz a palavra de Deus que ela era amargurada, que ela era muito triste por não ter filhos. E o fato também dela não ter filhos, também existe um outro problema, porque Penina era uma rival de Ana. Penina conseguia ter filhos e Penina, por conseguir ter filhos, ela colocava sempre para Ana essa questão, né? Olha, eu tenho filhos, você não tem filhos. Diz a palavra que ela gerava uma confusão, muita tristeza no coração de Ana com essa situação, porque Ana já era pesada com a questão de não ter filhos. E Penina ainda jogando, né, essa situação, sendo rival de Ana, ela ficava muito amargurada. Mas a palavra também diz que Eucana amava mais a Ana do que Penina. E Eucana fazia questão de demonstrar isso a Ana e a todos. Ele fazia de tudo por Ana. Inclusive, Eucana não conseguia entender por que Ana tinha esse coração amargurado. Porque ele tentava suprir Ana com o amor que ele tinha, que ele demonstrava por ela. Mas Ana, mesmo assim, era muito entristecida por não ter filhos. Mas Ana, ela se posicionou diante dessa situação. E aí é onde eu gostaria de compartilhar com você, que é onde Deus fala ao meu coração, que é onde nós passamos por situações e nós precisamos nos posicionar diante das situações. E Ana, imagina Ana, né, naquela época, se coloca lá anos atrás, né? Hoje nós encontramos mulheres que não querem ter filhos, mulheres bem resolvidas, né? Mas existia uma grande significância, né, em mulheres ter filhos naquela época, dar filhos para seus maridos, né? Porque aquilo falava da sua descendência. Então Ana, ela era muito amargurada, ela queria muito aquilo. E quando nós estamos amarguradas, o que nós fazemos? É onde entra a questão com Ana. O que Ana fez diante dessa situação? Além de ficar amargurada, além de ficar entristecida, qual posicionamento ela tomou? Gente, o primeiro posicionamento de Ana foi orar. A palavra de Deus diz que ela orou incessantemente. Ela foi, né, para o local onde ficavam ali, né, os profetas. Ela foi para aquele lugar e se derramou em lágrimas e oração. E diz a palavra que ela ficava assim, ela não esboçava assim palavras, ela ficava ali orando, mexia com as bocas ao ponto do profeta ver aquilo e achar que ela estava embriagada. Ele achou, você está embriagada. E ela falou para aquele profeta, não, eu estou amargurada de espírito, estou aqui falando com o Senhor. E ali eles começam a
trocar ali uma palavra, mas bota aí no seu coração. A primeira coisa que Ana foi fazer foi orar. Qual é a primeira coisa que você faz diante das angústias, das tribulações, diante daquilo que te entristece? O que você faz? Murmura, vai falar com os outros, vai buscar aconchego em outras pessoas, você vai buscar resposta em outras pessoas. O que você faz? Ou você vai para o lugar, para o teu Senhor, para aquele que pode resolver todas as coisas? Outra característica que nós podemos ver em Ana, ela ficou perseverante. Ela perseverou ali em oração. Ela não saiu dali até o Senhor falar com ela. Ela permaneceu orando, clamando ao Senhor por aquilo que angustiava a ela, sabedora que quem poderia socorrer ela, somente Deus. Era somente Deus poderia socorrê-la. Você tem sido perseverante no Senhor. Você crê que é Ele que pode todas as coisas, pode mudar a sua história, pode mudar a situação da sua vida. Você tem sido perseverante ou você desiste? Ana perseverou. Não sei se você já leu essa história, ela não é muito grande, eu não quero ler aqui, até porque eu queria te incentivar a você ler em casa. Pega lá o livro de 1 Samuel, o primeiro capítulo, lê lá o primeiro capítulo, né? E você vai ver essa história da oração, dela falando com o profeta, né? Porque outra característica de Ana é que ela não deixou de buscar ao Senhor, mesmo sendo mal vista. Mesmo sendo mal vista, ela não deixou de buscar o Senhor, né? Como eu já comentei, o profeta achou que ela estava embriagada. Ele achou que ela estava embriagada, né? Quantas das vezes, quando nós somos mal vistos por alguém, quando alguém nos julga de forma errada, nós nos entristecemos e deixamos até o Senhor, deixamos até de buscá-lo, deixamos de crer nele. Mas Ana, mesmo sendo mal vista, mesmo achando que ela estava... Olha, não foi qualquer pessoa que achou que ela estava embriagada, foi o profeta. O profeta achou que ela estava embriagada. Olha, lá em 1 Samuel, você vai ler depois tudo direitinho. No versículo 12 diz assim, olha, enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho, mulher. Olha, gente, o profeta Eli falou isso para ela, e ela ali com o coração constrangido, derramado diante do Senhor, né, fazendo uma oração poderosa, e o profeta ainda fala isso para ela. Olha, gente, quantas coisas a gente ouve que é um absurdo e desistimos e até colocamos a culpa em Deus. Oh, Deus, quem és tu que não me ouve? Vem esse aí, olha, e fala isso aí para mim, né? Mas Ana, ela não olhou dessa forma. Ana, ela permaneceu firme, ela só respondeu lá, meu Senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte, eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Olha, gente, né? Não fique com teu coração estremecido quando as pessoas falam mal de você ou te levam a mal. Entrega ao Senhor o seu coração, porque quem cuida é o Senhor. Amém? Então vamos para a próxima característica de Ana. Gente, a próxima característica de Ana que eu quero falar é que ela creu na palavra profética. Olha só que interessante, né? O mesmo profeta que chamou ela de bêbada profetizou na vida dela. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que nos julgou errado e qualquer coisa que ela fale depois pra gente, a gente despreza ela. Mas Ana não fez isso. Ana creu que aquele homem era um homem de Deus e creu na palavra profética. Olha que tremendo, que depois que ele fala que ela tá lá, né, embriagada, Ana fala, não, meu Senhor estava, aí olha o que acontece.
Olha, no versículo lá, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, olha, nesse caso, Ana, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha, e ele profetiza ali na vida dela. Que bênção. E sabe o que acontece? Depois que ele profetiza, diz a palavra que ela se levanta e vai para casa, crendo, crendo. E sabe o que acontece? Ela fica grávida de Samuel. E antes lá, desses versículos que eu li, fala que oração que a Ana fez. Ela coloca para Deus que se Deus desse a ela filhos, aquele filho, aquele primeiro filho, ela ia dar para ser cuidada pelos profetas, crescer ali no Senhor. Olha que tremendo. A Ana, ela creu na palavra, ela pediu, ela bateu, ela buscou, ela insistiu. E Deus ouviu e concedeu o desejo do coração dela. Deus, ele tem prazer de conceder o desejo do nosso coração. Mas qual tem sido o nosso posicionamento? E outra coisa, gente, a Ana não era simplesmente um desejo para o coração dela, porque ela simplesmente quer ter filhos, ela ofereceu o filho como sacrifício para o Senhor. Porque qual é a mãe que quer gerar e não cuidar, né? Qual é a mãe que quer gerar e não cuidar? E a Liana falou, Senhor, eis aqui o meu filho para ti, para ser cuidado por ti, pelos seus. Que tremendo. E vamos para a próxima característica de Ana. Gente, Ana era uma mulher de palavra. Ela teve Samuel e ela entregou Samuel, né? Porque quantas vezes a gente faz uma promessa a Deus, Deus nos concede e depois que Ele nos concede a gente não cumpre o que prometemos. E Ana prometeu, gente, e que decisão difícil. Você como mãe, ainda que você não seja mãe, mas eu tenho certeza que você entende o coração de mãe. Por mais que você possa não ter tido mãe, mas o mundo sabe, porque o mundo faz essa cobrança do que é ser pai e mãe. Por mais que o diabo tenta destruir a característica de uma família, mas o próprio mundo, ele gera essa dependência, né? Essa instabilidade no coração do ser humano por não ter uma família estabilizada. O próprio mundo faz isso, então você entende, né, como deve ter sido difícil para a Ana entregar, mas a Ana, uma mulher de palavra, cumpriu o que prometeu a Deus, o voto que fez. Olha, gente, outra característica de Ana, que Ana era uma mulher adoradora. Lá no segundo capítulo de 1 Samuel começa, então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste, ninguém é santo como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçaram agora estão firmes. E ela continua. Que palavras de adoração. Às vezes a gente acha que é a música que é adoração, mas não, a música são apenas sons, melodias que são muito boas de ouvir, né? Mas o mais profundo é a letra, aquilo que fala. Então a adoração é muito mais do que uma melodia, é aquilo que você fala, é aquilo que está no teu coração, né? Porque o que contamina um homem não é o que sai, né? Não é o que entra, aliás, é o que sai. Então, se da sua boca sai palavras de bênção, né? Sai adoração. E Ana saiu da boca dela palavras de adoração. Que tremendo! Ana, outra característica, Ana, adoradora. Você tem sido adoradora? O que você tem sido, que tem saído dos seus lábios, o que tem tomado a sua mente e o teu coração. Gente, e as duas últimas características de Ana que eu gostaria de falar é que Ana soube viver as promessas. Ela não se desesperou, ela esperou o tempo certo, né? Você sabe viver as promessas? Ou você sai atropelando as coisas? Ana soube viver as promessas. E Ana também não tratou mal ao profeta Eli.
né? Mesmo ele dando aquela palavra para ela tão terrível, aquele julgamento tão terrível, né? Porque a gente espera, pô, é um profeta, vai pensar isso de mim, é um pastor, vai pensar isso de mim, vai agir assim comigo. Não é assim que a gente age, mas Ana não agiu assim. Ana não largou o convívio ali, né? Ana poderia falar assim, agora não vou dar para esse homem meu filho, não, poxa. Né? Quantas vezes fala assim, eu vou sair dessa igreja. Esse pastor é assim, é assado. Claro, gente, estou falando de coisas, né? Não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas como essa que acontece. Ele entristeceu o coração, né? Ali de Ana, julgou erradamente, né? Mas a gente não está falando de um homem que vivia em pecado, roubando, mentindo, dentre tantos outros pecados, né? A gente falou de uma situação que aconteceu e que ele julgou mal. E quantas vezes a gente larga tudo para trás por causa de um julgamento errado? Não somos misericordiosos, não somos compassivos e dentre tantas outras coisas. Então, gente, que a gente possa aprender com as características de Ana. Diz a palavra que Ana depois teve outros filhos. Olha, filhos e filhas, que bênção, né? Diz a palavra que Samuel cresceu ali no caminho do Senhor, foi o grande profeta. Olha que tremendo. Isso porque alguém se posicionou. Quais têm sido os seus posicionamentos diante dos seus desejos, das tribulações, das situações que você vive? Quais têm sido seus posicionamentos? Que a gente possa aprender com Ana. O significado do nome Ana é graça e benevolência. Que o Senhor possa nos abençoar com graça e benevolência. Amém? Você possa curtir aí esse vídeo, esse bate-papo, você possa compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é muito importante para que essa mensagem possa chegar a outras mulheres e abençoar outras mulheres a terem características segundo o coração de Deus. Características que Ana teve, posicionamentos que Ana teve e que nos abençoam até os dias de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Continue aí nos acompanhando e logo vamos estar colocando características de outras mulheres da Bíblia que nos ajudam até os dias de hoje. Beijo no coração.